Antes de entrarmos especificamente no assunto dos 4 textos que citamos, já vamos fazê-lo. Vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Estávamos então na sessão anterior falando sobre a formação do caráter de Cristo em nós pelo trabalho da cruz. O que é importante, amados irmãos, desde o início entendermos. A obra da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo foi absolutamente completa, perfeita e realizada por Ele mesmo. Ele e a sua cruz. Quando Ele diz aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, Ele está se referindo a algo que seria então trabalhado nas nossas vidas, que Ele chamou de tomar a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, se referindo então, é claro, a algo que seria trabalhado da cruz, ou do caminho da cruz, ou do espírito da cruz, da realidade da cruz, na vida dos seus discípulos. Ninguém tomou a cruz como nosso Senhor Jesus tomou, e ninguém poderia tomar aquela cruz que o nosso Senhor Jesus tomou. Para que já, desde o início, não façamos confusão nesse assunto, o caminho da cruz. Uma foi a cruz do Redentor, a obra que Ele consumou. Outro aspecto é aquilo que Ele disse, tome a sua cruz. Ele não disse, tome a minha cruz. Então, o que seria esse trabalho da cruz em nós? Então, por favor, preste atenção. Vamos tentar compartilhar com os irmãos nosso entendimento sobre esse assunto. Por isso lemos já Hebreus 4:12. Primeiro aspecto do trabalho da cruz em nós, os discípulos do Senhor, é a ação da palavra viva e eficaz de Deus penetrando os nossos corações. Vamos explicar isso. Você se lembra que Romanos 12 diz assim, apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É claro que tanto Paulo, em Romanos 12, quanto o autor de Hebreus, em Hebreus 4:12, ambos têm o mesmo pano de fundo, que é o sacrifício oferecido sobre o altar na realidade da velha aliança. Então vamos pensar o que isso significa. Quando esse animal era oferecido ao Senhor, o sacerdote ou o ofertante colocava suas mãos sobre o animal, porque ele iria se identificar com ele. Se fosse para um holocausto, uma oferta voluntária ao Senhor, ele estava dizendo, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, pertence a Ele, então devolvo a Ele. Isso, por exemplo, era o holocausto. Uma oferta voluntária, todo o animal era queimado, os irmãos sabem. Se fosse uma oferta pelo pecado, mesma coisa. Ele colocaria a mão sobre a cabeça do animal, confessaria os seus pecados, e aquele animal seria oferecido substitutivamente por ele. Claro que é uma figura do nosso Redentor na cruz, que se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que eu quero dizer é que aquele sacrifício é uma figura clara nossa. Por isso a mão era colocada sobre a cabeça do animal, porque isso fala de identificação. Então esse é o pano de fundo. Então quando Paulo diz assim, eu vos rogo, ele está trazendo, como nós falamos, a releitura que ele fez do Velho Testamento à luz da revelação de Cristo. Ele está trazendo agora o altar para a realidade do Novo Testamento. Ou será que aquilo vai ficar apenas no Velho Testamento? Não tem nenhum princípio ali. Claro que tem. O altar sempre fala, não há exceção, sempre fala de consagração.
Seja os altares que Abraão levantou, os altares onde os animais eram oferecidos, não importa. Altar sempre fala de consagração. Por isso ele é um tipo da cruz. O animal no altar é um tipo de Cristo na cruz. Agora o Senhor falou, tome a sua cruz e siga-me. Como vamos entender? Tomar a nossa cruz. Então vamos devagar com isso. Em Romanos 12, então, Paulo disse, apresenteis vossos corpos. Olha aí o sacrifício no altar. Agora espiritualmente falando. Agora a nossa história com o nosso Senhor. Apresenteis vossos corpos. Isso para Deus é um sacrifício. Olha a palavra que ele usou. Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Aí ele usa a palavra que alguns traduziram por este é o vosso culto racional. Talvez a expressão mais exata para culto seria serviço. E esse racional, sobretudo, aponta para o aspecto espiritual. É um sacrifício por inteiro, inclui a questão lógica. Aliás, o lógicos é a palavra usada aí no grego. Mas isso fala de tudo que somos, não é só um sacrifício de intelecto, é óbvio. Né? Está dizendo que essa é a coisa mais racional, mais sábia, né, que nós podemos fazer. É apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Esse é o nosso culto racional. Por isso alguns traduzem assim, este é o vosso serviço espiritual. Olha que interessante. Apresentar os nossos corpos em consagração é o nosso serviço espiritual. Agora, atente aqui. Como então nós podemos servir a Deus? Se esse é o nosso serviço espiritual, o que é serviço espiritual? Essencialmente falando, consagração. Não são questões externas. Não é o quanto Deus vai nos usar e como Deus vai nos usar. Como já falamos na primeira sessão, isso é secundário, é totalmente secundário. O Senhor pode, e frequentemente o faz, nos usar exclusivamente nos nossos lares, para o cuidado daqueles que Ele nos confiou, né? Ou talvez com alguns irmãos com os quais nos reunimos. E isso já é uma imensa esfera de atividade. Não precisa mais que isso, né? Mas não importa isso. São questões secundárias, externas. Nosso serviço espiritual é ao Senhor. É apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Esse é o vosso serviço espiritual. Vamos dar mais um passo. Quando o animal era colocado lá, a mão na cabeça, se identificando com ele, e então agora, próximo passo, morte. Certo? Não é assim, trouxemos esse animal aqui que exercia um determinado serviço, e agora nós consagramos esse animal ao Senhor, para quem sabe ele servir os sacerdotes, com o mesmo serviço que ele fazia antes, quem sabe. Né? Vamos imaginar assim. Não. Todo animal que era trazido ali era trazido para a morte, para o golpe fatal. O que será que isso significa? Depois, o sacerdote tomava a sua adaga, inicialmente para degolar o animal, né? Então, conforme o sacrifício, o ritual era feito. Muitos detalhes aí, oferta pelo pecado, holocaustos, diferentes. Mas, de qualquer forma, o animal imolado e a adaga abria o animal ao meio. As entranhas do animal eram expostas. Essas vísceras eram lavadas com água. Então, conforme o sacrifício, como já falei, ou tudo era queimado, se fosse holocausto, ou se fosse outro tipo de oferta pacífica, por exemplo, oferta de paz e graças. O sacerdote podia comer a coxa e o peito do animal, ele tinha participação, porque era uma oferta de comunhão com Deus, né? Mas o que importa para nós? O animal era morto, aberto ao meio, as vísceras expostas e lavadas com água. Paulo, escrevendo aos Efésios, usa também esse pano de fundo quando ele diz assim: Cristo amou a igreja, se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Mesmo pano de fundo do sacrifício, que aliás ele usa muitas vezes. Então vamos entender claramente a linguagem espiritual.
Quando nós nos consagramos ao Senhor, nós não estamos fazendo nenhum favor para Ele. Porque Ele pagou o preço por nós. Ele nos comprou. 1 Coríntios 6 é dito assim: não sois de vós mesmos, fostes comprados por preço. Glorificai a Deus no vosso corpo. Como nós glorificamos a Deus no nosso corpo? Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, consagração ao Senhor significa devolução a Ele de tudo que pertence a Ele. Isso é consagração. O que Ele faz quando nós nos consagramos? Ele toma a sua adaga. O cuidado aqui é para não, não interpretar a palavra espada como sendo espada de guerreiro. Porque não é. A palavra aqui é para a adaga do sumo sacerdote. Uma coisa é uma espada de batalha, outra coisa é uma adaga de açougueiro, né? E a palavra aqui é da adaga de açougueiro, porque o trabalho aqui é de um sumo sacerdote, ou de um sacerdote, não é de um guerreiro. Lá em Efésios, quando se refere à espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ali é uma espada de guerreiro. Porque está falando da armadura de Deus e da batalha espiritual. Aqui é a adaga do sacrifício. Muito claro, né? Porque está dizendo que ela penetra, ela é viva e eficaz. Palavra de Deus é viva, porque Deus é vivo. Deus não é um Deus de mortos, mas de vivos. Então, se Deus é vivo, toda palavra que procede da sua boca é viva. Agora, se Deus cumpre a sua palavra, então toda a sua palavra é eficaz. Lembra-se de Isaías? A palavra que saiu da minha boca não voltará para mim vazia, mas cumprirá o que me apraz. Então a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva porque Deus é vivo, eficaz porque cumpre o seu propósito. Agora, ainda, mais cortante que uma adaga de 2 gumes. Vamos com cuidado. Então o sacerdote tomava lá a sua faca para destrinchar o sacrifício. A adaga tinha 2 gumes. Que interessante, irmão. Porque todas as vezes que a palavra de Deus penetra o nosso coração, ela penetra com 2 gumes e não com um gume só. O que isso significa? Quando o Senhor Jesus, ainda um bebê, foi colocado nos braços de Simeão, comentávamos há pouco, o filho de Hilel, e ele fez aquela oração maravilhosa: meus olhos viram a tua salvação, despede em paz o teu servo, e adorou o Senhor. Ele entrega o menino a Maria e diz assim: este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Não é isso que foi realmente o nosso Senhor Jesus? Da mesma maneira que a pessoa viva dele foi isso, ruína para muitos e levantamento para outros, né? Assim é a palavra de Deus operando em nós, uma faca de 2 gumes. Cada vez que acolhemos a palavra viva que o Senhor fala no nosso coração, os 2 gumes estão penetrando, lá naquele ambiente que psicólogo nenhum consegue penetrar, né? No nível mais profundo, onde só Deus penetra, pelo seu Espírito e pela sua palavra. E penetra com 2 gumes. Por quê? Porque há muito em nós que precisa ser arruinado. Há muito de nós mesmos. Há muito de conceitos e preconceitos. Há muito de tradições. Há muito de pensamentos velhos. Amados irmãos, há muita escória dentro de nós, mesmo como cristãos. Então, aí está o gume que demole, a ruína. Mas graças a Deus, não há como um gume entrar e o outro gume não entrar, não é? Porque a espada está penetrando, a faca, no caso aí, a adaga do sacrifício. Então, na medida que ela está entrando, os 2 gumes estão entrando. A mesma palavra que está nos demolindo, que está nos levando ao arrependimento, que está expondo, olha a linguagem de Hebreus, pensamentos e motivações, propósitos do coração terreno que só Deus alcança.
Então a palavra está entrando lá, está mostrando que nossos pensamentos não são tão puros assim, que nossas motivações não são tão louváveis assim, né? Então este gume está penetrando, graças ao Senhor, e está nos demolindo, nos conduzindo ao arrependimento. Agora há um outro gume que está penetrando, louvado seja o Senhor. Por quê? Cada item que o Senhor retira, demole em nossas vidas, Ele se coloca no lugar do que Ele põe à morte em nossas vidas. Irmão, isso é um princípio espiritual. Graças a Deus que é assim. A natureza física não suporta vácuo, não é? Você abre um pote de requeijão selado, imediatamente o ar entra no potinho, né? A natureza física não suporta vácuo, e nem a natureza espiritual. Há de ser preenchido com qualquer coisa. Se não é com Deus, é com qualquer outra coisa. Então, na medida que a palavra de Deus está penetrando em nós e eliminando aquilo que é nosso, então Ele mesmo está se colocando no lugar daquilo que Ele leva à morte em nossas vidas. Uma experiência muito prática sobre isso. Graças a Deus, não há nada de teórico aqui. Quando, alguns anos atrás, um jovem coreano entrou em uma escola de adolescentes nos Estados Unidos, atirando, e matou alguns alunos, uns 4, 5 anos atrás, talvez mais, quase 10 anos atrás. Nessa escola estava a filha única de um casal de irmãos dos Estados Unidos. E ela foi atingida e partiu nesse incidente. E esse casal foi acompanhado por um irmão que conhecemos e temos relacionamento no Senhor com ele, um servo do Senhor. Sabe o que esse casal disse? Daí a alguns meses, eles disseram assim: irmão, precisamos confessar uma coisa. Misteriosamente, de uma maneira que não sabemos como explicar, o Senhor tem se dado a nós no lugar da filha que Ele tirou de nós. Temos tido um conhecimento do Senhor em termos experimentais que não tínhamos antes de nossa filha ser tirada de nós. Aí está o princípio espiritual se cumprindo. Ele se coloca no exato lugar de tudo o que Ele levar à morte em nossas vidas. Irmãos, não é maravilhoso? É por isso que nós cristãos não enlouquecemos. Porque Ele se põe no lugar daquilo que Ele leva à morte. Bendito seja o nome do Senhor. Então a espada afiada tem 2 gumes. Ela vai continuar nos demolindo, porque há muita coisa em nós para ser demolida. Mas Ele não vai nos deixar no vácuo, endoidecidos, vazios, sem propósito, sem rumo, sem direção. Pelo contrário, 2 gumes. Na medida que Ele está destruindo, Ele está edificando. Só Deus pode fazer isso. Na medida que Ele está arruinando, Ele está levantando. Só Deus pode fazer isso. Este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento em muitos em Israel. E para ser alvo de contradição. Então veja que maravilha, irmão. A palavra escrita de Deus tem a mesma natureza da palavra viva de Deus. Quem é a palavra viva de Deus? O Senhor Jesus, o verbo vivo. Essas palavras que nós temos aqui são as suas palavras. Por isso, amados irmãos, o que o diabo quer fazer é isso. Fechar a palavra de Deus. Por isso que todos, sem exceção, os chamados avivamentos espirituais, evangélicos da história da igreja, todos os avivamentos espirituais, o legado deles, em primeiro lugar, o que eles nos concederam? Uma Bíblia aberta. Porque tudo que o inimigo quer é fechar a palavra de Deus, trancá-la. Por isso aqueles 1000 anos, séculos 5 a 16, são chamados de a idade das trevas. Trevas morais e espirituais, porque a palavra de Deus foi fechada. A autoridade de homens assumiu o lugar da autoridade das Escrituras. A chamada autoridade eclesiástica suplantou a autoridade da Bíblia. Então nós tivemos trevas na terra, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmão, esse é o segredo da vida cristã vitoriosa.
Sabe, amados irmãos, o Senhor já conduziu muitos dos seus servos a experiências de depressão. Depressão mesmo. Sabe para quê? Para que aprendessem a guardar a palavra de Deus nos seus corações. Que entraram em cavernas emocionais, psicológicas, mas ali conheceram o Senhor. Ali conheceram a importância da palavra de Deus. Vou indicar mais um livro para você. Você vai achar fácil. A Depressão de Charles Spurgeon. Você sabia que Charles Spurgeon era deprimido? Você só conhece o príncipe dos pregadores, né? Mas talvez não conheça a Depressão de Charles Spurgeon. Então leia esse livro. Não é dele. É de um jovem teólogo brasileiro que estudou profundamente a vida de Charles Spurgeon e escreveu esse livro. Muito interessante. Spurgeon dizia assim: eu luto com um inimigo invisível, como que dando socos no ar. Ele quis dizer, eu não tenho algo palpável que eu possa pegar, colocar na mão e tirar de mim. E a história diz que ele sofria de gota. Você sabe o que é gota? Aquela doença inflamatória, uma metabolização inadequada do ácido úrico. Então o ácido úrico acumula nas articulações. É tão doloroso que a sensação é que você estivesse enfiando uma agulha de crochê, de tricô, no seu pulso, no seu cotovelo. Gota. Dores muito intensas. E isso na época em que ele viveu. 150 anos atrás. Então, o que a história diz é que muito provavelmente Charles Spurgeon era cometido de depressões por causa da sua intensa agonia de dores em função da gota. Esse homem foi o príncipe dos pregadores, como ele é chamado. Charles Spurgeon. Ele se coloca no lugar de tudo o que ele leva à morte em nossas vidas. Esse foi o espinho na carne de Charles Spurgeon, a gota dolorosa, para que realmente ele experimentasse a sentença de morte que Paulo descreve aos Coríntios. Nós já recebemos em nós uma sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que vivifica os mortos. Esse foi Charles Spurgeon. Por isso ele foi quem foi. Então, queridos irmãos, esse é o trabalho de Deus na vida daqueles que pertencem a Ele. Muitas vezes só vemos o lado luminoso, mas não conhecemos o caminho pelo qual o Senhor conduziu os seus servos, né? Então, trabalho da cruz. A ação da palavra de Deus demolindo e edificando. Agora, se a cruz do nosso Senhor Jesus foi voluntária, totalmente voluntária, ele podia dizer não para a cruz, mas ele diz sim para a cruz. O nosso tomar a cruz também é voluntário. Nós também vamos dizer sim ou não para a cruz, que o Senhor tem designado para operar em nossas vidas. Vamos explicar isso mais detalhadamente. O trabalho da cruz em nós tem duas pernas para andar de modo bem equilibrado e constante. Primeira perna, a palavra viva de Deus. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A outra perna do trabalho da cruz, a providência de Deus. Então guarda esses dois P's. Palavra, providência. Providência, palavra. O que é providência de Deus? Arranjo das circunstâncias. Deus é quem arranja as circunstâncias em nossas vidas para a cruz penetrar nos nossos corações. Tão prático, irmãos. Por exemplo, não estamos no casamento errado. Estamos no casamento certo. Deus quer usar a nossa vida conjugal para trabalhar nosso egocentrismo. A cruz em nós. Nós não temos os filhos errados, temos os filhos certos. Deus nos deu, para que também nós sejamos ensinados e trabalhados. Nós não estamos reunindo com os irmãos errados. Nós é que somos errados. Estamos reunindo com os irmãos certos. Porque Deus nos deu o ambiente adequado para trabalhar a cruz em nossas vidas. Nós não estamos no emprego errado e nem temos o patrão errado. O Senhor está usando o patrão e o emprego para trabalhar a cruz em nossas vidas. Irmãos, que maravilha podemos confessar isso não apenas com os nossos lábios,
mas cremos de todo o nosso coração. Porque essa confissão implica em dizermos: há um só Senhor de quem são todas as coisas. E explica quando Paulo diz assim: se vocês têm senhores ingratos e maus, vocês devem servi-lo não para agradá-los, como servindo homens, mas a Deus que prova os corações. Servindo não à vista deles para agradá-los ou para bajulá-los, mas como a Cristo. A Cristo, o Senhor, é quem estáis servindo. Não é assim que a palavra ensina? Porque Deus é o Deus da providência, amados irmãos. Que dificuldade nós temos com esse assunto, não é? Uma serva do Senhor, chamada Madame Guyon, uma mulher linda, rica e nobre. Tudo que uma mulher naturalmente quer ser, numa mulher só. Linda, rica e da nobreza, francesa. Essa era Madame Guyon. Um dia ela foi encontrada pelo Senhor Jesus. E ela orou assim: Senhor, eu sou cheia de vaidades. Peço ao Senhor, coloque as tuas mãos sobre mim e me dispa das minhas vaidades. E o Senhor respondeu a oração daquela irmã. E foi despindo a irmã das suas vaidades. Ela escreve algumas obras. Uma delas, por exemplo, se chama Torrentes Espirituais. A outra se chama Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo. Ela foi presa em uma determinada época da sua vida, por causa do seu testemunho ao Senhor. E quando ela foi lançada nesse cárcere, ela diria assim: eu olhava para as paredes da minha prisão e cada pedra daquela me parecia uma pérola. E o Watchman, o servo do Senhor missionário na China, no século passado, se referindo a ela, ele disse assim: nós cristãos precisamos aprender a nos ajoelhar e beijar a mão que trata conosco, como fazia Madame Guyon. Queridos irmãos, esse é o legado que deixamos à igreja. O quanto a cruz trabalhou em nossas vidas. Não há outro legado para deixarmos. Então, por um lado, a palavra de Deus, as duas pernas que colocamos. Por outro lado, a providência de Deus. Agora, podemos dizer não para uma ou não para outra, ou não para as duas. Como funciona isso? Vamos ficar no livro de Hebreus de novo, você já tem o capítulo 4 aberto aí. Olhe para o verso 2 agora, por favor. Olhe com atenção. Hebreus 4, 2. O que diz aí? A nós nos foi evangelizada, anunciada a palavra de Deus, como se deu com eles. Eles são a geração do deserto, do Novo Testamento, que murmurou contra o Senhor, certo? Então diz, eles receberam a palavra, foi anunciada a eles. Agora, leia com atenção. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Certo? Hebreus 4, 2. Porque não foi acompanhada, a ideia aí é misturada, com a fé naqueles que a ouviram. Solene versículo. Porque está dizendo que Deus sempre irá, porque Ele é fiel ao seu próprio nome. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele sempre pelejará por nós. Mas de alguma maneira, Ele não violenta a nossa decisão, ou a nossa responsabilidade. Soberania divina e responsabilidade do homem operam assim, e não assim. A soberania de Deus vai até aqui, e aqui começa a responsabilidade humana. Nunca coloque os dois numa linha horizontal, é um erro. Soberania de Deus e responsabilidade do homem operam assim. Ela opera todo o tempo, a soberania de Deus. E a responsabilidade do homem também opera todo o tempo. E essa interação é misteriosa para nós. Não sabemos como elas interagem, como não sabemos muitas coisas. Né? Então, Deus deu sua palavra. Soberana, fiel, viva, firme, clara. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Capítulo 2 de Hebreus diz, agarremos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então essa é a maneira de dizermos não à palavra do Senhor. É quando o Senhor fala, nós sabemos que Ele falou ao nosso coração. E nós falamos, agora não, Senhor. Isso vai implicar em muita coisa, Senhor. Eu não quero mexer nesse assunto, Senhor. Ou essa é minha zona de conforto, é meu refúgio secreto. Não é? Isso que me dá prazer, isso que dá minha alegria, seja lá o que for. Preservando
Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. Tão claro, irmãos. Então Deus nos dá a sua palavra, mas o que fazemos com ela? Nós falamos sim, Senhor, ou não, Senhor. Nós falamos, fala que o teu servo ouve, como Samuel. Ou nós temos já ouvidos surdos como Eli. Isso vai determinar o quanto a palavra de Deus está operando nos nossos corações. Por que uns cristãos caminham mais rápido do que outros? Por quê? Porque um cristão tem 20 anos de convertido e é praticamente um bebê. E o outro tem 5 anos de convertido e já tem certa maturidade espiritual. Por quê? Deus tem filhos prediletos? Não. Claro que não. A palavra que ouviram não lhes aproveitou, porque não foi misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então, o trabalho da cruz em nós não é compulsório. Nós temos que dizer sim, quando o Senhor fala ao nosso coração. E o trabalho da providência é compulsório? Talvez, irmão, você já tenha usado essa linguagem e ouvido outros usar. Eu tenho que carregar minha cruz, porque essa é a cruz que o Senhor me deu, né? E iguala sofrimentos com cruz. Erro. Porque se sofrimentos fossem cruz, irmão, todos nós já estaríamos no ápice da maturidade, porque todos nós sofremos. Todos os dias. Não é? E alguns sofrem muito. Sofrimento não é igual à cruz. Então, se a providência de Deus ordena todas as circunstâncias, inclusive as que nos promovem sofrimento, como que esses sofrimentos vão trabalhar em nós? Se nós nos ajoelharmos e beijarmos a mão que trata conosco. Porque nós podemos recalcitrar contra os aguilhões. Então o sofrimento não vai fazer nada em nós. Mais que isso, o sofrimento em si vai nos tornar piores. Há pessoas, e muitas, que quanto mais sofrem, piores ficam. Ficam mais amargas, mais ressentidas, mais murmuração e queixa. Mais se justificam e culpam os outros. Culpam Deus, a vida, o marido, a esposa, os filhos, a economia, o presidente. Né? Quanto mais sofrimento, mais amargura e mais ressentimento. Porque sofrimento não aperfeiçoa ninguém. É a nossa resposta ao sofrimento que produz, então, significado em nossas vidas. Fala, Senhor, teu servo ouve. Que o Senhor exponha os nossos corações no sofrimento. Então nós possamos ouvir sua voz. Então, meu irmão, esse é o trabalho da cruz. Foi por isso que o Senhor disse, se alguém quer, porque é voluntário. Nós podemos não querer, ou dizer não à palavra do Senhor e aos arranjos da providência de Deus. Quando nós que conhecemos o Senhor, temos luz do Senhor, somos casados e temos luz do Senhor e sabemos o que é vida conjugal. Se nós nos separarmos, isso de alguma maneira pode ser aprovado pelo Senhor? Não. Aí nosso Senhor Jesus diz que se for adultério, pode. Sabe para que ele chamou Oséias? Para se casar com Gomer? Para mostrar que Deus é Deus apesar da infidelidade. Direito bíblico podemos ter, mas conhecer a vontade do Senhor é um outro assunto. Deus ordenou nossa vida conjugal para que nós sejamos transformados. Se nós pelejarmos contra a nossa vida conjugal, se temos luz, se o fizemos na ignorância, é um outro assunto. Mas se temos luz do Senhor sobre o que é uma família cristã e nós abandonamos o nosso cônjuge, nós estamos indo contra os propósitos do Senhor. Então, amados irmãos, Ele opera pela providência e Ele opera pela palavra. E nós podemos dizer sim ou podemos dizer não. Então, vamos aos textos que nós citamos, para podermos, nesse primeiro tempo, concluirmos esses 4 textos, bem panoramicamente. O primeiro deles, Mateus 10. Veja o que diz o verso 34. Mateus 10, 34. Não penseis que vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas espada. O que você acha dessa palavra do Senhor? Será que ele está sendo exagerado?
Será que alguma vez Nosso Senhor foi exagerado? Pois eu vim causar divisão. E essa palavra, o que você acha? O Senhor causando divisão? Em que nível? Entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E então agora, preste atenção, no verso 37, nós temos a chave que vai se repetir nos 4 textos que vamos ler, para entendermos aqueles 4 elementos que citamos. E a chave é, 39, perdão. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Acho que você sabe que na língua original tem um uso de 2 palavras aí, né? Uma é a palavra psique, se refere à vida da alma, a vida mental, emocional, vida da alma. E a outra palavra é zoe, que se refere à vida incriada, ou à vida divina. Então o Senhor está falando de uma troca de vida. Quem preserva sua própria vida da alma, psique, perdê-la-á. Mas quem a perde por minha causa, então achará zoe, achará a vida eterna, como o outro evangelista descreve. Então ele fala desse intercâmbio de vida, perdendo-se psique e ganhando-se zoe, que é a vida de Deus, a vida incriada, a vida que traz realização, né? Agora, quando citamos Mateus 10, que nota nós demos aí na primeira sessão? Que esse texto fala sobre a cruz separando-nos de afeições puramente naturais. E acho que precisamos explicar um pouquinho, irmão. É um assunto delicado. Verso 37, o Senhor diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim. Óbvio que o Senhor não está nos ensinando a não amá-los, porque ele estaria se contradizendo. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, né? Ele está falando sobre amar menos. E esse amar menos parece que fica muito claro. Ele está dizendo, a prioridade do seu coração não é seu pai, não é sua mãe. E aí ele já mencionou outras relações, né? Pai e filho, nora e sogra. Ele está dizendo, não há prioridade nenhuma nessas relações. A prioridade sou eu mesmo, disse o Senhor. Então por isso ele diz, quem ama mais do que a mim. Então vamos olhar isso com cuidado. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Por quê? Porque nosso Senhor andou no caminho da cruz, esse é o seu caminho. E a chave, no verso 39, quem acha sua vida perde, quem todavia perde sua vida por minha causa, achá-la-á. Então, a cruz e as afeições naturais. Pai e filho, mãe e filha, nora e sogra, afeições sanguíneas, coloquemos assim. Será que tem mais algum texto que nos ajude nisso? Graças a Deus, sim. Vamos ilustrar com mais um verso esse tema para entendermos bem. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, 16. Um importante versículo. Assim que o quê? O que Paulo disse antes aí? Ele disse que o amor de Cristo nos constrange. Olha lá no verso 14. Constrange é a palavra para colocar cadeias. Ele está dizendo, quando Cristo veio a mim, Ele não apenas me salvou, me regenerou, me justificou. Quando Cristo veio a mim, Ele pôs algemas nos meus braços. O amor de Cristo me amarra. O amor de Cristo me prende. O amor de Cristo me constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Escute bem. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Isso muito claro. Já vamos ver melhor aqui no próximo verso. Inclui as nossas afeições naturais. Eu vivo para meu filho, eu vivo para minha filha, eu vivo para minha mulher, eu vivo para não sei o quê. Não é? Irmãos, nada de errado. Muito pelo contrário. De entendermos a santidade da família e a beleza dela. O relacionamento conjugal que expressa como nada o relacionamento entre Cristo e a igreja. Estamos claros com relação a isso. Mas escute bem. O eterno propósito de Deus em Cristo Jesus
não se cumpre, não se resolve quando a minha e a sua família estão edificadas em Cristo. Porque o propósito eterno de Deus é muito maior do que a tua família e a minha família. O nosso chamamento cristão não é para nós vivermos para a nossa família, é para nós vivermos para Ele e ensinarmos aqueles que o Senhor nos confiou a viverem para Ele. Porque Cristo é o centro do eterno propósito de Deus e não a família. Alguns enfatizam tanto a família que parece que a família cristã é o centro do eterno propósito de Deus. Compreende a tênue diferença aqui? Eu vou te dizer mais, irmãos. Meus cabelos brancos já podem te dizer isso. Há muitos pais que têm perdido seus filhos e que tentaram arduamente viver para eles, como pais cristãos, a vida toda. E perderam seus filhos. Porque o propósito de Deus não é que nós vivamos para a nossa família, é que nós vivamos para Ele. E então possamos encorajar, suportar, ajudar, ensinar, orar, tudo o que é necessário nas nossas famílias, para conduzir nossas famílias àquele que tem toda a primazia, o nosso Senhor Jesus. Esse é o segredo. Importante, irmãos, porque é uma linha tênue aí. Sabe como alguns, por exemplo, enunciam o que Paulo chama de o eterno propósito de Deus em Cristo? Eles enunciam assim: o eterno propósito de Deus em Cristo é que Deus em Cristo tenha uma família de filhos semelhante ao seu filho. Já ouviu essa definição? Esse é o eterno propósito de Deus em Cristo. Isso está equivocado. Isso faz parte, mas não é o eterno propósito de Deus em Cristo. Qual é o eterno propósito de Deus em Cristo? Falamos ontem. É que Cristo tenha a preeminência e a primazia em todas as coisas. Não apenas uma família de filhos semelhante ao seu filho, mas Cristo tem a primazia em cada vida, em cada família, em cada recanto desse universo. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Como vimos ontem, convergir todas as coisas para Cristo. Encher todas as coisas com Cristo e encher Cristo com todas as coisas, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas. Esse é o supremo propósito de Deus. Agora, ter uma família de filhos semelhantes ao seu filho é parte do eterno propósito de Deus. Então você vê que há uma linha delicada aí onde nós podemos confundir. Mesma coisa com relação à família cristã. Ela é maravilhosa. Ela é um encargo profundo que o Senhor nos confiou. Nossos filhos são herança do Senhor, eles são seu galardão, como a Bíblia ensina, né? Mas não é o propósito eterno de Deus. Ele não se cumpre no fato de que nossa família é edificada para Ele, porque é muito maior que isso. Então, sigamos. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Verso 16 é um verso ainda mais sério. Então olha aí com atenção para a sua Bíblia. Assim que, conclusão, né? Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. O que você acha dessa frase? Separação das afeições puramente naturais. Então nós estamos buscando ser muito cuidadosos aqui, porque Paulo, quando descreve aquela lista de ímpios e de impiedade em Romanos 1, é longa a lista, se não me engano, são 22 itens. Homens que têm uma disposição mental reprovável, Romanos 1, você se lembra? Aí ele diz, cheios de malícia, engano, dolo, e por aí ele vai. E num dos elementos ele diz, sem afeição natural. Sem afeição natural e sem misericórdia. Ou seja, afeição natural, amor entre marido e mulher, pais e filhos, etc., as relações sanguíneas, são dádivas de Deus. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Mas o que o Senhor está nos ensinando é quem ama seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Compreendeu? Uma coisa não choca com a outra. Apenas coloca cada coisa no seu devido lugar. Então Paulo diz, desde agora, porque Cristo morreu por nós e nele todos morremos, então a ninguém conhecemos segundo a carne. Você pode ter tido um amigo chegado, de 30 anos de vida no mundo. Vamos pensar assim. Quando você creu no Senhor Jesus, se ele não creu, a ninguém conhecemos segundo a carne. Vai ser impossível que
que você viva uma amizade mais profunda com Ele. Claro. Porque daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Mais um exemplo vou citar agora, no caso de ambos pertencermos ao Senhor. Vamos para o Velho Testamento buscar uma ajuda que acho que muito nos interessa. Abraão amava o seu filho Isaque. Irmão, Abraão foi vovô e papai no mesmo dia. Aqueles que são pais de primeiro filho quase desmaiam de alegria, não é? E o vovô, então, quase infarta quando tem o primeiro neto, não é? Abraão foi pai e vô no mesmo dia, no sentido de que ele era um homem de 100 anos, quando ele gerou o filho Isaque, o filho da promessa. O que Abraão faz? Abraão agarra esse filho. Esse filho é o seu tudo. Mais do que um filho, é o filho da promessa. Sabe qual foi o problema? O filho da promessa entrou entre Abraão e o Deus que fez a promessa. Esse foi o problema. Então o que Deus faz? Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-me em um dos montes que eu te mostrarei. Irmãos amados, Abraão levantou 4 altares na vida dele. 4. Esse é o último altar, Moriá. Ele já conhecia 3 outros. Já era um homem que tinha uma estatura em Deus. Do contrário, ele nunca levaria esse filho lá. Ele disse, isso é a voz do diabo, eu estou sonhando, isso é coisa psicológica, isso é um devaneio. Deus nunca vai pedir um filho que é o filho da promessa. É isso que ele diria, irmão, não tenha dúvida. Mas ele soube reconhecer que era a voz de Deus. Então ele foi. E diz, ele tomou seu filho, albardou o jumento e seguiu. Nem sabia para onde ia. Porque o Senhor disse, um dos montes que eu te mostrarei. Aí diz que eles caminharam 3 dias, porque 3 tem a ver com morte e ressurreição. A cruz. Caminharam 3 dias. E chegaram em um determinado lugar. Então Abraão diz, veja o discernimento dele, a sensibilidade dele. Ele diz para os seus servos, agora vocês parem aqui, fiquem aqui, porque agora o assunto é entre eu e o meu filho. E o Deus que me fez esse pedido. Então diz assim, 2 vezes na narrativa de Gênesis 22, seguiam ambos juntos. E seguiam ambos juntos. Abraão tipifica Deus o Pai, Isaque tipifica Deus o Filho. Quando eles chegaram, iam de caminho a Moriá, Isaque faz uma pergunta. A pergunta mais importante do Velho Testamento. Meu pai, vejo o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Para o holocausto. 2000 anos depois, João Batista vai responder essa pergunta. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então é dito que eles seguiam ambos juntos. Então, queridos irmãos, chegou a hora do altar. Então é dito que Abraão dispõe a lenha. Gosto muito dessa palavra, sabe por quê? Diz que ele fez algo lucidamente e calmamente. Diz, Abraão dispôs a lenha para o holocausto e deitou seu filho sobre o altar. Isaque era um jovenzinho, adolescente jovem. Imagina Isaque olhando aquela cena. E o seu pai o deita sobre o altar e levanta o cutelo contra ele. E quando ele levanta o cutelo, então ele ouve de novo. Ele está ouvindo a Deus o tempo todo. Então ele ouve de novo. Vê, não faças isto. Agora sei que temes a Deus. O que estava acontecendo ali? Preste atenção. Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. O Deus da promessa, ali em Moriá, se colocou entre Abraão, o pai da fé, e o filho da promessa. O pai da fé e o filho da promessa estavam ligados. E esse era o problema. Agora o Deus que fez a promessa se colocou entre o pai da fé e o filho da promessa. Para que Abraão soubesse que a promessa não dependia do filho da promessa, mas do Deus que fez a promessa. Queridos irmãos,
E isso significa a cruz. O altar sempre é uma figura da cruz. A cruz nos separando das afeições puramente naturais. Se Abraão preserva as afeições puramente naturais, Isaac nunca iria para o altar. E Abraão não ia obedecer ao Senhor. Compreende, irmão? Então que o Senhor nos ajude, nos ajude. O maior ato de amor que nós podemos demonstrar pelas nossas esposas é o quanto amamos o nosso Senhor Jesus. O quanto Ele é prioridade, primazia nos nossos corações. O maior legado que podemos deixar para os nossos filhos, como pais cristãos, é um testemunho na nossa conduta, na nossa face, sem palavras muitas vezes, que nós amamos o nosso Senhor Jesus. Que o serviço ao Senhor nunca foi um peso para nós, um fardo. Que participar de reuniões nunca foi uma obrigação. Que sempre Deus, o seu serviço, o seu povo foram nossa alegria, e alegria profunda, por causa dele, do que ele é. Esse é o legado que nós deixamos para eles. Então, amados irmãos, esse é o significado da cruz entrando nas afeições naturais. Nunca coloquemos nenhuma relação de primazia nos nossos corações que não seja a nossa relação com o nosso Senhor Jesus. Uma vez eu ouvi uma serva do Senhor dizer o seguinte para outras mais jovens, dizendo assim: se o meu marido partisse hoje para o Senhor, uma irmã mais experiente falando com irmãs cristãs mais jovens, se ele partisse hoje para o Senhor, o que aconteceria comigo? O meu encargo espiritual pela igreja, pelos assuntos e interesses do Senhor, iria com o meu marido? Porque o meu marido é um pregador, o meu marido tem carga pelo Senhor e pela palavra, o meu marido ensina a Bíblia. Então ele partiu para o Senhor, o meu encargo terminou, porque o meu encargo estava ligado ao meu marido. Partiu o meu marido, partiu o meu encargo. Compreende, irmão? Não. Nós fomos chamados para, na vida conjugal, sermos companheiros na jornada celestial. Ambos temos encargos do Senhor. Ambos temos luz da parte do Senhor. Ambos temos visão espiritual. Ambos de nós estamos dispostos a entregarmos e gastarmos as nossas vidas por outros. Independente do Senhor tomar o nosso cônjuge para Ele em qualquer momento ou não. Então, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Agora aqui, para completar esse assunto, um mistério maravilhoso, maravilhoso. Se somos centrados assim, como já explicamos, sabe o que acontece com as outras relações? Elas são ajustadas. O marido que verdadeiramente ama sua esposa é aquele que conhece o amor de Cristo. Por isso, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. A esposa que verdadeiramente, de coração voluntário e alegre, se submete ao seu marido, é aquela que se submete a Cristo. Por isso ela se submete ao seu marido. Então ele tem a primazia em nossas relações. Se a cruz não encontrar lugar para entrar aí, nossas relações são desordenadas, irmãos. E vão fazer mal para as nossas vidas, são deturpadas. Segundo item, vamos passar por eles, que precisamos encerrar ainda nesse tempo esse assunto, então confira você, eu vou só citando. Mateus 16, a partir do verso 21. Mateus 16. A história é muito conhecida, então vamos rápido por ela. Simão Pedro, muito provavelmente, era mais velho em idade do que o Senhor Jesus, porque a atitude que ele toma é muito ousada. Quando o Senhor, pela primeira vez, eles estão aí subindo para o Hermon, nas bandas de Cesareia de Filipe. E então, Pedro tem aquela revelação da parte do Pai de quem é o Senhor Jesus. E ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor fala com Pedro sobre a igreja. E eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha, o Cristo vivo. E imediatamente depois ele fala sobre a cruz. Esse capítulo de Mateus 16 é muito importante. Cristo é a primeira revelação dada aí. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A segunda é a igreja. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A terceira é a cruz. É o nosso assunto aqui. Ele diz, o Filho do Homem irá a Jerusalém, será entregue aos principais sacerdotes e aos anciãos, e eles o açoitarão,
o cuspirão, o crucificarão, mas no terceiro dia ressuscitará. Cruz. Primeira vez que o Senhor falou de cruz com seus discípulos, da cruz dele. E fala mais 2 vezes até que ele chega ao Calvário. Nós estamos aí há 6 meses antes do Calvário. O Hermon marca 6 meses antes do Calvário. É um elemento importante para você entender os evangelhos. Da transfiguração até a cruz são 6 meses. Nesses 6 meses o Senhor fala 3 vezes sobre a cruz, claramente. E aí está a primeira vez, Mateus 16, 21. Quando Pedro escuta esse assunto de cruz, como ele reage? Diz aí, então Simão, Pedro, chamou-o à parte. Isso sempre era uma atitude de uma pessoa mais sábia, mais velha, fazendo com menos instruído, com mais novo. Como que dizendo, olha, acho que você está meio afoito aí, meio precipitado. Vem cá, deixa eu te contar aqui como é que é. Compreende? Foi isso que Pedro fez com o Senhor. Então Pedro chamou à parte. Que coisa, irmão. Ousado esse Pedro, né? E disse ao Senhor, mestre, tem compaixão de ti? Isso nunca te acontecerá. Na verdade, Simão Pedro está dizendo, mestre, tem compaixão de mim. Porque se o Senhor é meu Senhor e meu mestre e vai para a cruz, para onde eu vou? Então ele diz, tem compaixão de ti. Nunca suceda isso contigo. Então, o que o Senhor diz? O irmão mais velho aí é o Senhor Jesus, não é Pedro. Então ele diz, arreda-te de mim, Satanás. Tu és para mim um escândalon, pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Sabe, irmãos, o que o Senhor está dizendo? Em outras palavras, Pedro, há 3 anos atrás, teve um outro que tentou me desviar da cruz. Quando eu estava no deserto, sendo tentado. No último dia, o 40º, ele se aproximou de mim e tentou me desviar da cruz. Dizendo, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Agora você está fazendo a mesma coisa, porque ele, o diabo, está usando a tua mente. Então arreda-te de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Irmão, Pedro tinha acabado de dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Qual era o problema com Pedro? Aquilo que já citamos agora há pouco. A mente de Pedro não estava transformada. Ele não pensava de acordo com os pensamentos de Deus, só com pensamentos naturais. Então o Senhor repreende a ação do inimigo usando a mente não transformada de Pedro. E o mesmo ocorre conosco, se nossas mentes não forem transformadas. Ele tem acesso às nossas mentes e a usa fora de seus caminhos, assim como ele acessou a de Pedro. Então, o assunto aí, autocompaixão. Tem compaixão de ti, não suceda isso contigo. Irmãos, todas as vezes que nós estamos seguindo o Senhor, as circunstâncias vêm sobre nós, porque o Senhor vai trabalhar a cruz em nós. A palavra de Deus é falada ao nosso coração, como nós já explicamos. Então, sofrimento está envolvido. O Senhor usa a sua palavra, e isso para nós, por um lado, é sofrido. Embora, por outro lado, seja gozo. Porque o pai só repreende e açoita filhos que são filhos e não bastardos. Filhos que ele ama e que recebe por filhos. Mas isso não significa que não há sofrimento. Quando nós corrigimos nossos filhos, eles derramaram muitas lágrimas, né? Mas experimentaram o valor disso na vida deles. Caráter, formação de caráter, não é assim? Então, quando somos envolvidos pelo trabalho da cruz, pela mão fiel de Deus, a tendência imediata é nós fazermos assim, introspecção. E nós começamos a nos encher de autopiedade. Os irmãos não sabem os sofrimentos que eu passo. Ninguém sofre como eu. Essa coisa aqui, o meu sofrimento é único. Alguns de nós só não fazem isso porque não tem coragem, mas às vezes temos vontade de entrar na reunião da igreja levantando um cartaz assim. Eu estou sofrendo. Todos prestem atenção, eu sou um sofredor. Isso se chama autocompaixão.
Isso é algo do inferno nos nossos corações. Claro, o diabo procurou, através de Pedro, induzir autocompaixão no coração do Senhor. E se ele alcança isso, não teria redenção nenhuma. Ele não iria à cruz. Claro, não é? Então está aí, irmãos, a cruz nos separando da autocompaixão. Se nós cremos que Deus é soberano e é um Pai cheio de amor e cuidadoso, então não há nada nas nossas vidas que possa nos induzir à autocompaixão. Porque nós sabemos que não há outra mão que nos toca, que não seja a mão do nosso cuidadoso Pai. Não é? Então, esse segundo aspecto do trabalho da cruz é sério. Bloqueia todo o nosso avanço espiritual com o Senhor. Autocompaixão. Terceiro, Lucas 17. Só também citando o capítulo, para você se localizar aí. É lindo esse capítulo. O Senhor está falando dos dias da vinda dele como sendo dias de Noé e dias de Ló. Depois você leia, Lucas 17. Como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Como foi nos dias de Ló, mesma coisa. Compravam, vendiam, plantavam, edificavam, casavam, se davam em casamento. Né? Então, ali à frente, nesse capítulo 17, quase no final, nosso Senhor diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Que interessante essa referência. Porque a mulher de Ló lá no Velho Testamento é só uma figura coadjuvante, não é verdade? Fala-se muito sobre Ló, até as filhas de Ló. E a mulher de Ló só fala sobre ela quando ela se tornou uma estátua de sal. Não foi? Quando ela na Campina olhou para Sodoma e se tornou uma estátua de sal. Só essa referência. O Senhor Jesus toma isso aí e diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. E agora ele aplica a chave, então não perca essa chavezinha que nós estamos usando aí. Qual é a chave? Quem ama a sua vida, perde-a. Mas quem perde a sua vida por minha causa, achá-la. É a troca de psique, que é uma vida puramente humana, por zoé, que é a vida de Deus, divina. Então em Mateus 10 você tem essa chave, já citamos lá. Em Mateus 16 você também tem essa chave. Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Quem perder sua vida por minha causa, achá-la-á. Essa é a chave. Então está aí em Lucas de novo essa chave. Se você não achou, deixe-me achar rápido para você. Lucas 17, verso 33. No verso 32 diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Viu? Então, em que sentido o trabalho da cruz está sendo aplicado aqui? Mulher de Ló significa amor ao mundo. Então é a cruz trabalhando em nós para nos salvar do amor ao mundo. Lá em Sodoma estava o tesouro da mulher de Ló. Então ela não conseguiu subir aquela campina sem dar um adeus saudoso, que na verdade não era adeus nenhum, né? Daquelas coisas que mantinham preso o seu coração. Amor ao mundo. Né? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então ela deixou claro onde estava o tesouro dela. Então, graças a Deus, a cruz, o trabalho da cruz em nós, nos separará do amor ao mundo. E lembre-se sempre o que é trabalho da cruz. Acolher a palavra que Deus tem nos falado e permitir que as circunstâncias trabalhem sobre as nossas vidas, submetendo-nos à mão disciplinar de Deus. Se fizermos isso, não amaremos o mundo. Por que você acha que João disse assim para os seus filhinhos? Não ameis o mundo. Se não fosse possível para nós cristãos amarmos o mundo, João não precisava perder tempo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E por último, então, concluindo essa sessão, João 12. E aqui terminamos. O que acontece em João 12? Por favor, não deixe de ler esse capítulo também, capítulo todo. Olha o que acontece. Em João 11, Lázaro foi ressuscitado. Lázaro é um personagem interessante. Não há uma palavra de Lázaro no Evangelho. É muito curioso. Há palavras de Maria, há palavras de Marta, né? Mas não há palavra de Lázaro. Porque, na verdade, Lázaro não precisa falar palavras. Porque Lázaro é um ex-defunto. Nós já vimos de tudo, menos ex-defunto, né?
Mas Lázaro era um ex-defunto. Então ele não precisava falar palavra nenhuma. Era só de circular por Betânia e os olhos já se arregalavam, né? Então o Senhor ressuscitou Lázaro em João 11. É dito em João 12, ou em João 12, ele é ungido por Maria de Betânia. Olha a hora que o Senhor estava passando, irmãos. É dito ainda em João 12 que muitos judeus estavam crendo no Senhor por causa da ressurreição de Lázaro. Certo? Então olha o quadro todo. Também é dito que gregos vêm de longe e querem ver a Jesus. E dizem para Filipe, queremos ver a Jesus. O Filipe quase infarta. Porque é dito que ele procurou o André como dois meninos empolgados. Ele procurou o André e diz assim, os gregos querem vê-lo. Aí então, ambos, veja, os dois, não precisava dois, né, para dar notícia, mas foram os dois juntos, tão empolgados eles estavam. Então os dois foram dar notícia para Jesus. E disseram, mestre, os gregos estão aí e desejam vê-lo. Aí sabe o que o mestre fala? Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Olha, é tudo que eles queriam ouvir, não é? O coração deles estava vindo pela boca. Dizendo, agora o Messias nosso vai se manifestar e vai mostrar quem ele é. Chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Próxima frase. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Agora ele deprimiu os discípulos todos. Porque ele está dizendo, não vou para o trono, vou para a cruz. Porque se eu não morrer, fico só. Então, próximo versículo. Quem ama sua vida, perde-a. Mas quem perder sua vida por minha causa, a achará. A chave que estamos usando, quarta vez. Em que situação a chave está sendo aplicada? Claríssimo, não é, irmão? Busca de glória pessoal. O Senhor está dizendo para os seus discípulos, não vim buscar glória pessoal. Meu caminho não é ao trono, meu caminho é à cruz. Então, da cruz, por causa da ação do meu Pai, ao trono. Mas nunca trono sem cruz. Porque quem ama sua vida, perde-a. Então vamos repetir. Mateus 10, afeições naturais. Que importante. Mateus 16, autocompaixão. Lucas 17, amor ao mundo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem ama sua vida, perde. Em outras palavras, quem ama o mundo, nas palavras de João, né? Não ameis o mundo. E João 12, não busque glória própria, glória pessoal. Porque se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. E quem ama sua vida, perde-a. Que maravilhosa lição do nosso Senhor. Como falamos na sessão anterior, Ele está nos ensinando que o caminho da frutificação é o caminho da cruz. Se a cruz não opera em nós, não há fruto. Nenhum fruto para o serviço ao Senhor. Porque nós somos pão inteiro. Querido irmão e irmã. Ninguém compra uma bisnaga na padaria, né? Levanta o pescoço assim, abre a boca, enfia a bisnaga, né? Até o estômago. Para que nós possamos alimentar outras vidas, nós temos que ser pão partido. Do contrário, nunca haverá alimento. Tudo que nós colocamos nas mãos do Senhor Jesus, Ele parte. Quando Ele foi multiplicar os pães, é dito, então Ele repartiu entre eles. Se nós colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus, nós já sabemos o que Ele vai fazer. Ele vai nos partir. Porque Ele quer que nós sejamos alimento para outras vidas. Como que Ele nos parte? O trabalho da cruz em nossas vidas. Mas se nós não quisermos, então nós ficamos inteiros. Sem frutificação. Então, que o Senhor continue nos ajudando, irmãos, explicando isso para nós na nossa história, na hora em que cada um está diante do Senhor. E Ele obtenha os seus frutos. Você lembra daquela palavra no livro de Cantares tão linda? Quando a noiva chama o seu amado para o seu jardim, ela diz, vem ao meu jardim, e que se derramem os aromas excelentes.
Só que há um detalhe ali naquele texto. Ela diz assim: vem tu, vento norte, e vem tu, vento sul. Vento sul é um vento do deserto, é um vento do Negev. Então é um vento maravilhoso, é uma brisa tranquila e quente. Quando você deita na rede, relaxa. Essa é a brisa sul. Significa que o Senhor também trabalha nas nossas vidas com brisa sul, para que nós descansemos e também para que saibamos onde está o nosso coração, não é? Como Jonas com a boboreira, lembra-se? Mas também o Senhor trabalha com o vento norte. E a esposa diz: vem tu, vento norte, e assopra no meu jardim. Sabe o que é vento norte? Tempestade. É um vento de tempestade. E diz: assopra no meu jardim, para que se produzam os seus aromas excelentes. É assim que o Senhor trabalha nas nossas vidas, irmãos. Usando ambas as brisas. E ambas nos provam. Ambas fazem, ou têm o potencial de fazer, com que os aromas do Senhor se manifestem. Na bonança, onde está o nosso coração? Na tribulação, onde está o nosso coração? Então, graças ao Senhor, irmãos, porque Ele sabe o que Ele está fazendo com as nossas vidas. Nós é que muitas vezes não sabemos. Ele sabe muito bem. Não perdeu o controle, não perdeu a direção, não perdeu a sanidade. Ele é o Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. Ele sabe para onde Ele está nos conduzindo. Então que sejamos fiéis em nos reconsagrarmos ao Senhor. Dizer: Senhor, eu é que não sei de nada. Continua com a tua mão firme sobre mim, trabalhando, usando a palavra, as circunstâncias, me ajudando para que haja um sim verdadeiro do meu coração. E que o Senhor também me faça modelo, como o Senhor fez dos seus servos. Modelos para quantos hão de crer. Para isso todos nós fomos chamados. O Senhor nos ajude nisso também, irmãos. E siga falando ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, agradecidos nós somos, porque as tuas mãos são inigualáveis. Porque no Senhor não há variação e não há sombra de mudança. Bendito sejas. Te pedimos que o Senhor mantenha essa mão firme sobre as nossas vidas, Senhor. E queremos, sim, nos reconsagrar a Ti, para que essa adaga de 2 gumes continue penetrando os nossos corações e que nós não retenhamos nada, mas entreguemos tudo. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos uma visão mais clara de quem o Senhor é e do significado do nosso chamamento celestial. Esse é o nosso privilégio. O Senhor colocou suas mãos na nossa vida. Bendito seja o teu nome. Fala, Senhor, ao coração te pedimos. Amém.